Um conselho que eu daria para alguém é o seguinte: atenha-se a coisas permanentes, a coisas que permanecem, que tenham uma permanência. O grande problema do mundo moderno é que nós caímos numa esteira de rotatividades absurdas, efêmeras e passageiras, onde praticamente nada fica, nada permanece. Tudo vem e vai embora rápido demais. Isso gera um desgaste de energias, um desgaste de ânimo. As pessoas se frustram, se decepcionam e têm a sensação de não conseguirem conquistar nada verdadeiramente. Claro, porque praticamente nada permanece. Não existe permanência. Mas quando afirmo atenha-se ao que tem permanência, ao que permanece, também não me refiro àquelas questões dogmáticas, àquelas velharias, né? Muitas pessoas confundem as coisas muito fácil. É como o conceito conservadorismo. Muitos acreditam que ser um conservador significa apegar-se mortalmente às coisas velhas, às velharias, abdicando-se completamente das novidades, das coisas que estão aí aparecendo de tempos em tempos. Ora, este pseudo-conservadorismo que está hoje aí, que virou um modismo praticamente, como tantos modismos que surgem, né? Esse pseudo-conservadorismo também não é uma permanência. É algo cristalizado. É apenas mais um modismo que está aí, onde as pessoas se apegam porque estão perdidas, então surgem esses pranchões de salvação em meio ao mar agitado, e as pessoas vão se grudando nesses pranchões. De um lado, os pranchões do politicamente correto, com suas causas visionárias e fantasmagóricas, né? Como a luta pelas minhocas autistas, os gafanhotos carnívoros, né? As serpentes voadoras, etc. e tal. Existe, por outro lado, uma série de causas pseudo-conservadoras, onde observamos ali muito mais um enrijecimento, muito mais uma cristalização do que vida propriamente, né? Quando eu falo de ater-se a coisas permanentes, a coisas que têm uma permanência, refiro-me, em primeiro lugar, a valores. Valores que estão dentro do ser humano, valores estes que são espirituais, eles são permanentes, eles têm uma permanência, mas são móveis, estão em movimento. Precisamos de coisas permanentes em nossa vida, mas não enrijecidas, não mortas, não estanques. Não precisamos de cadáveres. Jesus já disse há 2000 anos, deixai os mortos enterrarem os seus mortos. Esta passagem bíblica, ela pode ter inúmeras elucidações e interpretações, porque inúmeros são os mortos em nossa vida, né? Ou as coisas mortas em nossa vida, desde pessoas que já faleceram, como valores torcidos que aparentemente parecem ter uma significação, mas são apenas distorções. Dentro do pseudo-conservadorismo dos dias atuais existe muito disso. Existe mais cabeça dura ali, existe mais teimosia ali, existe mais um fechar de olhos ali, do que uma permanência móvel espiritual de valores fluidos que precisam estar circulantes em nossa vida. Então, este pseudo-conservadorismo dos dias atuais, ele também não se atém
a coisas permanentes no sentido de permanência e mobilidade, na fluidez, na flexibilidade da vida, que é viva em si. Existe ali o culto a algo morto, né? Inúmeros pseudo-conservadores, ou a maioria dos pseudo-conservadores, ou a quase totalidade dos pseudo-conservadores, ou todos estes pseudo-conservadores, eles enterram os seus mortos e deixam de seguir o fluxo da vida. Não há movimento ali, apenas uma crença cega, um apego ideológico. Então, as ideologias, elas não são coisas permanentes. E as ideologias também não são coisas móveis, são coisas estanques, são coisas mortas. São ideias, são modismos que surgem de tempos em tempos, em meio a uma humanidade de pessoas perdidas que querem se grudar a pranchões de salvação. Então, neste mar agitado, onde os braços cansam, onde as pessoas lá pelas tantas não conseguem mais nadar, não conseguem mais se manter na superfície da água, elas então querem se grudar a algum pranchão. Pranchão de direita, pranchão de esquerda, pranchão pseudo-conservador, pranchão libertino, decadente e politicamente correto. São sempre esses extremos. Pranchões nos extremos, ou os pranchões de centro, que também são modismos, né? Os pranchões de centro também com as suas elucubrações mentais, de ideias fantasiosas e bonitas, mas tudo isso longe demais da vida como ela é, longe demais das leis espirituais. Então, se você quiser se ater, né, manter-se ligado a algo que é permanente, algo que confira uma permanência em sua vida, não busque a permanência nas coisas, nas ideias, nas ideologias, nos partidarismos, nas religiões, nos modismos. Tudo isso vem e vai embora na sua metamorfose decadente, no seu desgaste efervescente, onde por fim resta apenas a constatação de ter se apegado a algo que não valeu a pena. A permanência não está nessas coisas grupais, coletivas e externas. A permanência está no espírito que desperto, um espírito que desperto mantém-se conectado às irradiações espirituais. Isso é que é permanente. O que é permanente aqui nessa vida são as irradiações espirituais, que são derramadas constantemente sobre a obra da criação. E os seres humanos, eles precisam estar sintonizados a estas irradiações, nestas irradiações, e não nas lutas terrenas, políticas, ideológicas, modistas, religiosas, pseudo-conservadoras e dogmáticas, ou libertinas, politicamente corretas e decadentes. Tudo isso, gente, tudo isso é passageiro, tudo isso é efêmero, tudo isso consome tempo, consome energia, gera um desperdício, gera, na verdade, a derrocada do próprio ser humano. A única coisa que é permanente, que permanece aqui nessa vida terrena, quando o ser humano está conectado corretamente às irradiações espirituais, são as próprias irradiações espirituais captadas e depois transformadas em ações, transformadas em bons pensamentos, boas ideias, boas formas de interação. Somente isso é que permanece, somente isso é que tem valor, somente isso é que confere ao ser humano um rumo sólido para que possa continuar sempre adiante conforme a vontade de Deus,
Se o ser humano se prende a uma causa pseudo-conservadora, a uma causa politicamente correta, ele está aí se atendo a coisas que não lhe propiciam caminhar adiante. Por quê? Porque o indivíduo se prende, ele cria ganchos, ele cria amarras com as coisas, com as pessoas, e isso impede o movimento. E isso impede o seu desenvolvimento espiritual, porque o desenvolvimento espiritual, ele somente é alcançado por meio desta caminhada sempre para frente, sempre adiante, na fluidez da vida, na fluidez das irradiações espirituais, que são captadas, que alimentam o espírito, que mantêm o espírito ativo, atuante nesta vida, vigilante. É isso que é permanente nessa vida. Atenha-se ao que é permanente. Atenha-se à vida interior cultivada corretamente. Atenha-se aos valores que emanam do espírito ou que são captados pelo espírito, vindos de planos mais elevados. Somente isso é permanente na vida de alguém. Somente isso alguém vai levar junto o dia que desencarnar. Somente isso é que vai colaborar, né, numa construção interior sólida, da vida interior desenvolvida corretamente. As demais causas terrenas, lutas terrenas, tudo isso fica para trás. Eu sei que muitas pessoas gostariam ainda de se apegar, de se ater às questões terrenas, de querer fazer a diferença aqui na vida. Ora, o ser humano precisa primeiro fazer a diferença dentro de si, tornando-se bem sintonizado, um bom captador de irradiações espirituais. Quando o ser humano capta essas irradiações espirituais, mesmo em silêncio, ele irradia isso aqui para as pessoas à sua volta. E através de boas ações, não no sentido da caridade, não no sentido do politicamente correto, não no sentido do pseudo-conservadorismo, com as suas falácias, mas falo aqui das boas ações no sentido daquilo que é feito de coração, sem querer aparecer, sem querer aparentar nada, aquilo que o ser humano faz naturalmente, né? É através daquelas coisas simples do dia a dia que o ser humano faz naturalmente que ele consegue influenciar outras pessoas. Não por meio da verborragia, não por meio de discursos fabulosos, mas por meio de pequenas ações, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, sendo uma pessoa equilibrada, né? Não existe forma melhor de fazer a diferença nesta vida senão sendo uma pessoa equilibrada, uma pessoa que se equilibra no dia a dia, em meio a esta sobretensão da vida moderna. Em meio a esse estresse, aquele que é equilibrado, que é calmo, sereno, ele vai chamar a atenção de uma ou outra pessoa. E estas são as pequenas e grandes boas ações que podemos fazer de forma discreta. E isso somente podemos fazer se estamos pautados na nossa vida em coisas permanentes, ou seja, as irradiações espirituais que permanentemente perfluem a obra do Criador. É a isso que o ser humano precisa se ater, precisa, captar isso dentro de si e depois distribuir aqui na vida terrena por meio de pequenas ações que podem tocar o coração de alguém se ele estiver aberto para isso. É claro que a maior parte da humanidade hoje está fechada para essas questões, por isso as coisas vão piorando cada vez mais, mas precisamos fazer a nossa parte, no sentido de uma boa sintonização que reverbera ao nosso entorno. Isso é ater-se ao que permanece, ater-se a coisas permanentes, né? Porque somente este movimento espiritual é que é permanente. Então, quando falo atenha-se
a coisas permanentes, ao que permanece, é isso. Não os conceitos enrijecidos dos pseudo-conservadores e nem, a leviandade dos politicamente corretos, mas sim a fluidez das irradiações espirituais. É a isso que o ser humano precisa se ater em espírito para poder levar uma vida equilibrada e harmoniosa. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!